Fala galera, muito boa noite a todos. Campos Júnior com você aqui do canal Tropa Reaça para gravarmos mais um vídeo. Pessoal, vocês estão sabendo que hoje aconteceu a primeira sessão do julgamento sobre a CPMI das fake news, sobre a suspensão, nem da CPMI das fake news, sobre a suspensão do inquérito mediante as que apura as fake news que ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero conversar com vocês aqui é sobre um aspecto muito perigoso que vem tomando conta do nosso país e, sobretudo, das democracias ocidentais, que é um fenômeno que eu chamo de juristocracia. O que é a juristocracia? A juristocracia é o controle da máquina pública, da máquina administrativa, mediante a burocracia jurisdicional do país. Então, eles vão implementando um sistema de controle dos demais poderes, de tal sorte que a opinião pública, mediante o voto, mediante a eleição, não tem significado nenhum. A opinião pública, mediante seus representantes, fica sendo esvaziada mediante a intervenção direta do Poder Judiciário, que passa a se tornar o único poder do país, submetendo todos os outros à sua mera vontade. Isso é o que eu chamo de juristocracia, que é gerida por uma ideologia tecnocrata, também positivista, baseada na concepção de que os técnicos são os iluministas, são aqueles que são capazes de guiar a sociedade para o novo paraíso. Por quê? Porque a sociedade é burra, a sociedade é incompetente, ela não sabe guiar a si própria, ela vota errado. O que acontece então? Quando você vai às eleições e elege um prefeito, elege um governador, um deputado, um senador, um presidente. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a maioria da população votou num candidato que tinha uma certa agenda. Então, por que as pessoas votaram no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro defendia o armamento, defendia a sociedade contra o aborto, era contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero, por aí vai. Então, há toda uma plataforma conservadora de trás do candidato. E se a maioria da população elegeu aquele candidato, é óbvio que ela quer que essa plataforma seja implementada. Então, o que acontece? Aí vem o presidente e expede um decreto sobre as armas, facilitando a compra de armas e os calibres. O que fazem os democratas? Suspendem o decreto do presidente no Senado. Ora, o que está acontecendo aí? Nós temos um presidente eleito com 57 milhões de votos, que está sendo controlado por meia dúzia de senadores, que juntos não conseguem e jamais conseguirão ter a quantidade de votos que o presidente teve. Então, a legitimidade do presidente, que é expressa, que é condensada no voto, é censurada por aqueles que não têm a vontade da maioria a seu favor. Veja, isso é tudo menos democracia. Veja, se a democracia de fato é a vontade da maioria, então a vontade da maioria deve ser respeitada. Quando o presidente da República expediu um decreto, é uma decisão presidencial com os seus embaixadores, expulsando do Brasil os embaixadores venezuelanos, que estão todos a serviço do Foro de São Paulo e do narco-estado de Maduro com Diosdado Cabello, o que ele está dizendo? Bom, eu não quero relações diplomáticas com esse narco-estado. Isso é uma decisão de Estado. E quem votou em Bolsonaro queria exatamente que ele fizesse isso. E aqui vem o ministro Barroso, suspende a decisão do presidente. O que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: nós temos um presidente que é controlado pelo Supremo Tribunal Federal em última instância e em segunda instância pelo Poder Legislativo, pelo senhor Rodrigo Maia e pelo senhor Alcolumbre, que estão controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse Estado juristocrata, na verdade, só existe um poder judiciário lá em cima que controla o executivo e que controla o legislativo. Isso é tudo menos democracia. Mas veja, agora vamos entrar no aspecto importante. É essa a concepção de democracia que esses juristocratas têm. É essa a concepção de democracia que tem o senhor Sérgio Moro e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer ver a prova? Vou lhes dar a prova aqui. Entrevista do senhor Luiz Fux ao G1. Pergunta aqui a senhora. Cadê aqui? O senhor viu a trajetória, ele falando sobre desarmamento. O que ele diz aqui? Ó?
É um problema que interessa a família e ao Estado também. A causa disso é acesso às armas e tal. Para o senhor, o massacre de Realengo é um motivo suficiente para... Eu acho que tinha de vir uma solução legislativa, sem plebiscito mesmo. Todo mundo sabe que o desarmamento é fundamental. Repito, sem plebiscito mesmo. Ou seja, uma lei, né, que fosse implementada contra a vontade da população, porque a população votou pelo porte de armas, 63%, quase o dobro. Não, mas ele disse que não, tem que ter uma lei que passe por cima disso sem plebiscito, ou seja, a vontade popular não faz sentido, porque o povo não sabe decidir. Mas quem é que sabe decidir? O iluminista, a estrutura juristocrática que deve mandar de cima e o povo obedece de baixo. Então, nós não temos as instituições servindo à vontade da população. Nós temos o quê? Democracia nessa concepção não é as instituições servindo à população, é exatamente o contrário. A ideia de democracia é o quê? É aquilo que emana das instituições. Mais precisamente nesse modelo juristocrata nosso, democracia é respeitar o Supremo. Democracia é aquilo que emana do Supremo Tribunal Federal. Não é aquilo que a maioria da população decide. Continuando. Ele vem falando, tem que aplicar essa lei e tem que ter política pública de reconhecimento de armas. Não se entra na casa das pessoas para ver se tem dengue? Tem que ter uma maneira de entrar na casa das pessoas para desarmar a população. Então preste atenção, entenda aqui uma coisa. Você for convocado a um plebiscito, 63% da população, maioria esmagadora, diz não, nós queremos ter o direito de portar armas. Se me for conveniente numa determinada situação, eu tenho que ter o direito de ir lá e comprar uma arma. Isso decidiu a maioria da população. Aí vem o ministro Fux e diz, não precisa plebiscito. Tem que montar uma lei que proíba, mais ainda, tem que ter mecanismo de entrar na casa da pessoa e verificar se ela tem arma lá. Da mesma forma como se faz no caso de um tratamento contra a dengue. As pessoas não entram na casa dos outros para averiguar se tem dengue, se está cumprindo as regras para evitar a pandemia da dengue. Então por que não podemos entrar na sua casa para saber se você tem arma? Preste atenção aqui. Aqui há um ardil fundamental que nós temos que entender o que está por detrás. Aqui, veja, nós temos a inviolabilidade do domicílio e nós temos a vontade da maioria. A vontade da maioria consagra a democracia, que, por sua vez, tem o direito da propriedade, da inviolabilidade da casa, sendo consagrado na Constituição. Então, nós temos duas violações. Primeiro, a democracia está sendo violada porque não se respeita o direito da maioria que decidiu. E segundo, em contrapartida, eu ataco a inviolabilidade do domicílio, da residência, com a falsa desculpa de que eu estou cumprindo uma ordem para o bem público, para que a segurança pública não entre em colapso. Então, veja, quando nós temos as instituições deixando de fazer a vontade da maioria, mas simplesmente a vontade de seus integrantes, isso é tudo menos democracia. E no caso do Brasil, nós temos uma instituição superior, que é o Supremo, que comanda a presidência e os demais, e o legislativo. E nessa supremacia desse Estado constitucional, o Supremo se coloca como Corte Suprema mesmo em todos os sentidos, ou seja, ninguém está acima dela. Então ela se auto-intitula de poder moderador, como no Império. É o Supremo que decide tudo, todas as querelas. É ele que diz o que é democracia e o que não é. Veja, quando nós temos a subversão do conceito de democracia, ou seja, a democracia deixa de ser a vontade popular e passa a ser aquilo que o Supremo diz que é, o que aconteceu aí? O Supremo substituiu a própria vontade da população. O que é isso? Tudo menos democracia. E é isso que esse senhor Sérgio Moro defende aqui. Ele escreveu um artigo no jornal o Globo. Olha o que ele diz aqui. Os órgãos vinculados ao Executivo devem cumprir acriticamente a pauta do Planalto e estão sujeitos a interferências arbitrárias. O que ele chama de interferências arbitrárias? É que o presidente não pode interferir com as suas políticas, com a sua agenda, que foi referendada por 57 milhões de votos. O que é isso? Concepção tecnocrata. Avançando.
Os exemplos se multiplicam, radares e tal. Ele diz, ambiental, aí ele diz, médicos devem ser afastados do Ministério da Saúde, pois a pandemia do coronavírus atrapalha a economia. E agentes policiais federais não podem cumprir ordens absurdas quando dirigidas contra aliados político-partidários. Aí ele diz que o legislativo e o judiciário, quando não são subservientes, não interessam ao ditador, ou ao executivo, sei lá o que ele quer dizer com isso. A questão é, primeiro, todo governo é sempre, aspas, ideológico. Ele tem uma agenda e ele quer pô-la em prática. Então é óbvio que ele vai interferir nos ministérios para que essa agenda, que foi a agenda vencedora quando das eleições, seja colocada em prática. Então o que o senhor Sérgio Moro está dizendo é o seguinte, olha, o que importa não é essa estrutura, o que importa é que os técnicos decidam, ou seja, a tua opinião não vale de nada. Quem tem que decidir não é a agenda que venceu as eleições plasmada no presidente. Quem tem que decidir são os técnicos. Então, esse sujeito ele é tudo menos democracia, menos democrata. A concepção de democracia desse sujeito é essa, ou seja, o povo não sabe decidir. A agenda do povo não vale nada. Quem decide são os técnicos, são os tecnocratas. E que hoje a mais alta corte do Brasil faz exatamente isso. Então é isso que eu chamo de tecnocracia, de juristocracia, é o judiciário tecnocrata governando o país. Então só para encerrar, a Lava Jato consagrou isso e a gente não percebeu. Tá? Então quando a gente viu a Lava Jato indo para cima dos poderes, na verdade a gente ficou feliz porque pegou muito corrupto. Mas ela quer dizer muito mais, ela quer dizer exatamente isso. O controle total dos demais poderes pelo judiciário é tudo menos democracia, porque não se respeita a vontade da maioria que elege seus governantes. Então ela retira esse modelo de governo, retira a representação e passa para o órgão do judiciário não só o controle, mas o poder de execução da máquina administrativa como um todo. Então ele não só controla, como ele diz o que tem que ser feito. É isso que eu chamo de juristocracia. Isso é tudo menos democracia. É isso que está na cabeça desse senhor Sérgio Moro. E é isso que está destruindo o Brasil. Que destruiu a democracia. Tem gente que diz estamos em um Estado democrático de direito. Não. Quando as instituições não respeitam a vontade da população, existe tudo menos democracia. Até o próximo vídeo.